De todos os adversários que o Corinthians poderia vir a ter, este é um dos mais complicados e um dos mais chatos, que é a mídia. Gente, estou fazendo esse vídeo com um pouco de atraso, esse vídeo está em alta ainda, né? Mas ele ficou forte realmente depois, na semana em que o Augusto, também conhecido como semana passada, na semana em que o Augusto foi no Cross, né, com os da entrevista. Eu até vou falar um pouco disso, vou tentar fazer um vídeo essa semana, trazendo alguns pontos que eu quero ainda falar disso, mesmo que fique um pouco atrasado, né, antes tarde do que nunca. Mas eu também estou atrasado nesses vídeos porque eu fiquei de sexta até ontem, também conhecido como segunda-feira, doente. Estava com a garganta ruim, tanto que minha voz está pesada ainda. Hoje eu fui no jogo, né, melhorei, falei, eu preciso melhorar para ir no jogo, né, e fui. Então, além de estar com a garganta recuperando, só ajeitar a lapela, eu ainda estou com... Eu ainda fui no jogo, né, então eu não gritei tanto, porque não tinha como, mas gritei um pouquinho, então a garganta fica pesada. Então não estranhe minha voz, nossa, ela tá incomodando aqui. Então não estranhe minha voz meio pesada. Mas enfim, vamos falar do que interessa, gente, porque assim, esse assunto tá me irritando já faz um tempo. E essa questão do Cross da semana passada já me deu um estopim, só que eu fiquei remoendo, doente, eu fiquei, nossa, eu quero falar disso, mas não tinha como. Né? Não só pela voz, mas porque tava dor de cabeça, lacrimejando o olho, enfim, não conseguia levantar da cama quase, tava destruído. Mas enfim, cá estamos para falar de um assunto chato, mas que eu acho que eu como outros corintianos, vamos falar disso, né, porque a gente precisa talvez alertar outros corintianos e também dar um recado pra mídia, né, porque eu acho que tá feio. Vamos lá. Seguinte, gente, eu sou um claro defensor do Augusto Melo, porque eu acho que ele está fazendo uma boa gestão até aqui, dada toda a circunstância de, pô, saiu meio time, que tinha que sair, tá, deixa bem claro, não tô reclamando que saiu meio time, dívidas, saindo dívida que a gente achava que era uma dívida, aumentou a dívida, porque tinha mais coisa escondida, entendeu? Lá dentro ainda tem muita ratazana, desculpa as ratazanas, né, que eu não gosto de não sei se é a palavra pejorativizar, nem sei se existe essa palavra, mas eu não gosto de usar um animal como uma forma de falar de uma coisa negativa, né, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, esses abutres, essas ratazanas, esses malefícios ainda estão lá dentro do clube, a gente sabe disso. E assim, a situação do Corinthians é difícil, a financeira, todo mundo sabe disso, mas dentro de tudo isso, acho que o Augusto está fazendo um bom, eu vou falar governo, mas enfim, é um governo, uma administração interessante. Teve seus erros, eu critico, alguns erros não foram culpa dele, nossa, gente, lá, tá, deixa eu tirar. Como é dizendo, gente, pra não perder o raciocínio, teve alguns erros que eu não julgo que foi culpa dele, tá? Acho que assim vai ficar bom. Vou colocar desse lado, porque senão minha voz fica abafada. Ai, Deus, acontece. Teve alguns erros que eu não julgo que foi culpa dele. Como a gente sabe agora, o Rubão, que tava cuidando da negociação do Mateuzinho, do Veríssimo e do Rojas, já sabemos pra onde foi. Ah, mas ele colocou o Rubão lá. Gente, tinha uma questão de política ali, porque é normal. Qualquer presidente do Corinthians ia ter que lidar com essa questão. Em qualquer clube também. Mas uma coisa que ele falou, ele fez. O cara fez M, não tá correspondendo, eu tiro. Tirou. Teve pressão e tudo mais, porque também não é uma situação fácil, ele é um diretor estatutário, né, contratado, mas tirou. Beleza, entendeu? Então assim, os erros dele dá pra entender. Foi um cara que ele colocou lá, ele tirou. Os valores por exemplo, que eu acho que foi talvez aí um erro, Mateuzinho e do Pedro Raul, que eu acho que foram um pouco alto. Eu não questiono a contratação dos dois, mas os outros valores envolvidos, eu acho que foram exagerados. Ele defende os valores, mas eu acho que aí não dá pra defender muito, né, Augusto? Mas beleza, são questões que dentro de uma administração a gente discute e a gente, pô, rebate e fala, igual o Cross fez, beleza. A questão pra mim é o seguinte, gente. Todo mundo sabe, se você não vive dentro de uma caverna ou veio de outro planeta, que o Corinthians está nesse imbróglio com essa questão da laranja, né, do laranja, enfim, da comissão, de não sei o que, o Ministério Público até entrou na parada. Seguinte, gente, pelo que a gente está lendo, e pelo que, assim, eu vou falar de feeling, tá? De feeling. Eu acho que o Augusto não tem envolvimento direto, tá? Isso. Ou se ele, assim, ele não está envolvido diretamente, ele não é o cara que está recebendo, nem deve estar sabendo. Por quê? Gente, eu duvido, assim, eu duvido assim, no sentido de que eu acho quase improvável uma pessoa que, pelo menos, pensando comigo, um cara que tá dando a cara a tapa, foi, mano, tá nesse meio de turbilhão, ele foi dar entrevista pro cara, pro Cross no caso, meu, deu a cara a tapa, falou que confia, não sei o que. Gente, assim, sinceramente, é aquela coisa, normalmente quem deve, teme, se esconde, foge, entendeu? Ele não fugiu, ele tá lá. Foi, deu a cara a tapa, falou, o que o Cross perguntou, ele respondeu, enfim. Então, assim, eu acho que não é Augusto, sinceramente. Eu acho muito, até porque ele deu várias entrevistas. Então, assim, ele ia basicamente queimar o filme dele. Ele ia se queimar, tipo, geral, tá? E eu vou dar uma opinião rapidamente, uma opinião de torcedor, tá? Que é um torcedor falando. E eu imagino que a maioria concordaria comigo. Se todo o patrocínio do Corinthians, porque assim, vamos raciocinar. O Corinthians pagou a comissão, que é normal, tá, gente? Já bem claro, todo mundo, nossa, comissão normal. O mundo dos negócios tem comissão. Inclusive a comissão do Corinthians é bem baixa. 25 milhões é porque o valor do patrocínio é muito alto. Mas é um valor baixo perto de tudo isso.
Beleza, o Corinthians pagou 25 milhões de comissão pra... eu esqueci o nome da empresa. Eu tô lembrando da empresa que é intermediária. Enfim, a Real Social, sei lá da conta. Enfim, intermediária. Ela pagou 25 milhões. E desses 25 milhões, 1 milhão e pouquinho, foi pago para uma terceira empresa, entendeu? A Nelway, sei lá as quantas, que não existia, em teoria, né? E que tem supostamente alguém do Corinthians recebeu um dinheiro, tá? Eu vou falar bem a real, gente. Isso pra mim é um caso, como torcedor, analisando, não como uma coisa legal, tal, legal tipo de lei, como torcedor. Eu tô... Leia aí pra isso. Porque, sabe por quê? Porque assim, esse dinheiro, esses 25 milhões do Corinthians já não era dele, era uma comissão, tá? Deixa bem claro. Aquele dinheiro o Corinthians teria que pagar tudo dentro da lei, certo? Alguém do Corinthians recebeu 1 milhão desses 25 milhões. Só que esses 25 milhões não eram do Corinthians, entendeu? Eu, pelo menos na minha visão, tá? Desses 25 milhões, se vai do dinheiro do Corinthians, que é a parte do Corinthians, fosse, aí eu ia achar aí eu ia achar problema. Mas desse dinheiro de comissão que foi pra alguém, eu falei, mano, pra mim isso é o de menos. Até porque, gente, esse patrocínio é gigantesco. Então, se todo patrocínio gigantesco que vier, uma comissão for paga pra alguém e voltar pra alguém do Corinthians, gente, sinceramente, eu não estou nem aí. Falando como um torcedor, tá? Porque, vamos supor assim, ó, chegou o Mephisto pra mim. Isso aqui, pra quem manja de quadrinhos sabe o que eu tô falando. Vlog, o Corinthians vai, pô, todo patrocínio aí, todo negócio, alguém vai levar 1 milhãozinho. Entendeu? Mas o Corinthians vai, montar timaços, pagar tudo, o tudo vai ficar saudável financeiramente, o estádio vai ampliar, o Corinthians vai ganhar mais 2 mundial, enfim, vai virar uma máquina, vai bater com o time europeu de frente. Você falou, mano, pega o quanto você quiser, mano, aperta a mão e assina fácil. Porque, gente, sinceramente, é uma situação em que, assim, eu não vejo o Corinthians prejudicado financeiramente, porque aquele dinheiro não é do Corinthians. Pode ser que, como a gente fala, socialmente, né, aos olhos da mídia, da lei, isso prejudique. Por isso que eu tenho que ser investigado e eu estou falando como um torcedor, claro. Porque analisando a coisa como uma questão legal, claro que isso tem que ir a fundo, tem que ver o que aconteceu e tudo mais. Mas eu acho que, de novo, o Augusto não está envolvido nisso diretamente, entendeu? Ele não sabe, ou ele não recebeu e não sabe também quem é. Eu acho que pode ter alguém que recebeu lá dentro, mas não é do conhecimento dele. E aí que se toma as devidas punições, mas como eu falei, gente, isso não é o que me preocupa de forma, assim, grandiosa. Eu não consigo olhar ao que a mídia coloca nos manchetes e falar, meu Deus do céu, pra mim é muito mais desesperador das coisas que eu vou falar aqui, que é justamente o que eu quero fazer um contraponto nesse vídeo. Que é o seguinte, beleza, temos essa questão da Bad ano retrasado, o Paulinho, que foi embora do Corinthians, vou fazer um vídeo também sobre isso, foi contratado, né, ele chegou no final de 21, mas ele não pôde jogar a ponta da janela, e o Corinthians, o senhor Duílio, disse que tinha feito um acordo com a Townsend, né, pra quem não lembra da Townsend, a empresa fantasma, que ela iria explorar a imagem do Paulinho e pagar o salário dele, né, que era 1 milhão e 500, né, não era pouca coisa não. Igual mais ou menos o que o Grêmio fez com o Soares, né, que inclusive o Grêmio quase não pagou o salário do Soares, pagaram que eram empresas que ele, né, fez parceria, mas ali tinha parceria, o Corinthians não tinha. Ou seja, o Corinthians teve um prejuízo gigantesco. E hoje o Corinthians está cobrando 18 milhões de reais. Aí tem que ver como é que tá essa questão com o Augusto. Mas nem vou culpar ele, né? Porque, como eu falei, foram 2 anos já. Desde o começo de 2022 até agora, até final de 23. O mandato do Duílio, isso não foi resolvido. A gente não sabe como tá o pé disso. O Augusto acho que tem que ser questionado, mas como eu falei, isso não é a grande culpa dele. E aí eu pergunto, isso não era motivo de vocês colocarem capa, fazerem manchetes, Corinthians fervendo, absurdo? Pra mim isso é um escândalo. Pra mim isso é muito mais escândalo do que a situação atual, muito mais. Porque aí sim, o Corinthians foi feito de trouxa, porque o Corinthians falou, bom, beleza, contratou um jogador. Mas se tinha perspectiva de uma empresa que ia pagar um valor e não pagou, isso pra mim é um calote. Isso pra mim é ser quase roubado. Porque tinha um acordo e não foi feito. Né? E sendo que essa empresa, diferente da VideBet, que o Gustavo Lima é embaixador, tem sede, tem CNPJ, tem a porra toda registrada. Essa empresa, quando foram procurar o CNPJ, dava num terreno que não tinha nada. Você pode pesquisar aí essa história. Não tinha nada. Fora que essa empresa também tinha dado um calote num clube pequeno, um clube que de verdade eu nem conheço, já que eu conheço muitos clubes pequenos, porque eu gosto, sou bem curioso nessa parte. Que era o Bandeirantes, né? Deu um calote de 1 milhão nesse time. Recorreram, conseguiram ganhar, mas gente, isso não foi pesquisado. Isso pra mim é muito mais caso de impeachment, como estão falando do Augusto Melo, do que essa situação, muito mais. Porque aí o Corinthians foi prejudicadaço. E o Corinthians deixou de economizar uma granaça que ele ia ter do Paulinho com isso. Sendo que o Paulinho ficou, né, dado, é um ídolo e tudo mais. Mas, gente, o Paulinho ficou 68% do tempo dele. O meu timão fez esse levantamento no DM, no tempo que ele teve contato com o Corinthians. O Corinthians dá pra dizer que teve um prejuízo com o Paulinho. E muito mais prejuízo porque essa empresa não existia. Porque o senhor Duílio Monteiro Alves tratou, né, de não pesquisar direito.
Então, pra mim, isso é uma situação muito, mas muito mais grave do que a situação atual. Outra situação, e essa não daria pra impeachment o Duílio, ou enfim, a gente só soube agora, mas a gente soube recentemente que o elenco estava com 11, você não viu errado, 11, para você estar numa caverna, 11 meses, um ano, vamos arredondar, de direitos de imagem, né, que é parte do salário, pra quem não manja, do jogador, atrasado. E normalmente o direito de imagem hoje em dia, tá, gente, vou beber uma água aqui, ele corresponde a mais ou menos, peraí, minha garganta tá foda. Mas enfim, ele corresponde a mais ou menos 40% do salário. Acho que no máximo não pode ser mais que 40%. Pensa você, trabalhando, você que vai ganhar 10 pau. 10 pau é uma boa grana, vai. Não é rico, você não fica rico com 10 pau, mas você vive bem. Pensa você ganhando durante um ano, em vez de 10 pau, você ganhando 6. É um bom valor? É. Mas, pô, você tem um padrão, você tem uma qualidade, é diferente. Agora pensa o time inteiro, quase uma empresa, os funcionários principais. Aí eu te pergunto, será que isso... Porque, assim, foi pago agora em fevereiro, né? Foi quitado quase isso, em março. Ou seja, tava desde abril com essa pendência quase no Corinthians desde o ano passado. Eu te pergunto, será que isso não fez a gente ser eliminado no Paulista precocemente? Será que isso não fez a gente passar vergonha no Brasileirão? Fazer conta toda rodada pra não cair? Será que não foi isso que fez a gente se arrastar na Sul-Americana? Será que não foi isso que fez a gente jogar porcaria nenhuma no Morumbi e entregar o jogo no Majestoso, no jogo da volta? Será? Eu fico me perguntando agora. Porque assim, realmente tem jogadores ali que eu não quero mais ver pintados no Corinthians, né? Assim, alguns têm história, tá? Mas assim, acabou, chega. Mas eu também agora tô pensando em algumas coisas assim, pô, eles têm a culpa deles, mas tô repensando se é só culpa deles. Porque, de novo, eu, falando por mim, sou um cara bem focado com grana, entendeu? Tipo, eu vejo o que vai entrar, o que vai sair, o que eu preciso receber. E quando eu não recebo uma coisa que estava acordada, eu fico meio louco das ideias. Eu fico, gente, eu preciso receber, eu fico pensando nisso, quando eu vou receber, se eu vou receber. Tem jogador que é assim, o Romero, por exemplo, é assim. Eu não sei outros lá, deve ter. Aí eu fico pensando, isso não é grave? Um ano, a gente vai mandar um ano. Um ano sem pagar funcionário. Ah, pagou metade. Isso não é tudo. O contrato é pagar tudo, não é metade. Você não entra numa empresa pra ganhar metade do que foi acordado. Você entra pra ganhar o que foi acordado. E se tinha funcionários de menor escalão, né? Mais humildes, assim, porteiros, faxineiros, cozinheiros, o cara que cuida da grama, não recebendo. Gente, isso é grave, isso é muito grave. Tudo bem, a gente não sabia disso antes, não tinha como fazer manchetes, mas por que agora isso não vira capa? Pra mim isso tinha que virar capa. Isso tinha um programa inteiro, vários programas, né? Um programa inteiro assim, de uma edição de um programa, Placar, ESPN, Bandeirantes, tinha que ser sobre isso. Assim, se eu sou o apresentador de um programa, eu falo, gente, a gente vai falar sobre isso, porque isso é grave. O Duílio, quem mais que seja, tinham que, assim, ser banidos do quadro de, sei lá, conselheiro, de sócio, fiel torcedor, de vestir camisa do Corinthians, qualquer coisa. De ser visto no estádio que o Corinthians vai jogar. Esse cara deve ser banido. Banido. Porque isso é grave. Só que a mídia não fez esse escândalo, entendeu? A mídia não fez o escândalo com a Tausa. A mídia que tá criticando o Augusto por ter contratado dois, tá? Três jogadores. Três. Acima de 30 anos. Porque o Augusto falou que... O Augusto ainda falou depois. Eu não vou contratar para ser coadjuvante, jogador... Como é que é? Compor elenco. Eu vou contratar para ser jogadores que vão atuar. Ou titulares, ou entrar com frequência. É o que tá acontecendo. O GH é um reserva imediato hoje, né? Do Kaká, perdeu a vaga. O PH, que é o atacante, tá voltando de lesão e entra com frequência. O Coronado arrebentou com o jogo, mas tava lesionado. Beleza. Tá dentro do que ele falou. Mas estavam criticando, malhando o pau, falando que não cumpriu, não sei o quê. E onde tava essa mesma mídia quando o senhor Duílio contratou eu ia falar Igor Coronado, porque eu tô com ele na cabeça por conta do jogo de hoje. Quando contratou o Júnior Moraes, né, o grande soldado ucraniano, que fez grandes ações lá na Ucrânia durante a guerra e tudo mais, isso eu reconheço, mas assim, gente, o cara tava jogando uma cota, participou de uma guerra que é traumática, tava todo bichado, ganhando 500 mil, até onde eu sei, né, podia ser mais, entendeu? E assim, como jogador, gente, eu tô criticando o jogador, tá? Tenho certeza que é uma boa pessoa porque fez o que fez lá na Ucrânia. Mas como jogador no Corinthians, porque ele até tem bons números fora, mas no Corinthians não jogou nada, e tinha 35 anos. Veio de uma guerra, gente, um soldado profissional, quando vai para um combate já tem que ter um acompanhamento, imagina um jogador. E trouxeram esse cara, ele fez um gol, ganhando 500, como eu falei, até onde eu sei, pode ser mais, 500 mil por mês, e eu fiz as contas aqui, ele ficou um ano e pouquinho no Corinthians. Isso dá mais de 7, 10 milhões de reais, pelo tempo que ele ficou no Corinthians. Aí eu pergunto, teve essa mesma reclamação? Porque o PH, o GH e o Coronado, o Coronado tá ganhando 2 milhões. Beleza, tá ganhando 2 milhões.
Mas o outro ganhava 10 e não fez nada. Aliás, ele não fez nada porque ele ficou mais no DM do que jogando. Então ele foi um prejuízo pro Corinthians. E onde estava a mídia? Quando contratou, por exemplo, o Jonathan Cafu, ganhando 300 mil por mês. Tá? Ele não ficou todo o contrato, que era de 5 anos. Ainda é isso, uns 5 anos, 300 mil por mês para um jogador, no máximo, assim, esforçado. No máximo. Se a gente acha o Romero ruim, o Jonathan Cafu é sim. Tem gente que acha, eu acho o Romero ok. Entendeu? Aí traz Roger. Aí eu tô falando de outras administrações também, né? Porque isso foi na do Andrés. Mas tô falando no geral, onde a mídia tava? O Roger, lembra o atacante Roger? O Jonathan, que foi horrível no Corinthians. Onde tava toda essa administração? Eu fico muito me perguntando isso. Porque, assim, o resumo disso aqui, eu tô dando vários exemplos, gente, porque eu quero chegar no seguinte. Onde estava essa mídia que está caçando praticamente o Augusto, está colocando tudo em cima do Augusto antes? Quer criticar o Augusto? Critica, sem problema. Tem que ser criticado, está lá para isso, temos que cobrar. Inclusive ele mesmo fala, me critiquem, quero críticas construtivas e tudo mais. Estamos no nosso papel como torcedor, como mídia. Agora, eu estou vendo muita mídia, muita, inclusive eu acompanho, né, com frequência, que eu não concordo com tudo, mas acompanho, sendo hipócrita, na questão de, falar do Augusto ser incompetente, ser um amador, sendo que não tinha esse discurso, e não tô falando que não tinha, e de nunca terem falado, mas não com essa veemência, não com essa vontade, não com essas manchetes que a gente tá vendo, não com essas matérias em cima do Augusto Melo. Porque eu te pergunto, onde estava o Juca Kfouri quando fecharam com a Tausa? Que de novo, pra mim é muito mais grave. Dentre outros assuntos aqui que eu poderia ficar citando, enfim, que eu poderia, fazer uma lista de coisas, Mas não, tô falando aqui das principais, porque senão eu vou ficar aqui horas e horas, fora que eu nem lembro de todas, porque são muitas. Mas se você pesquisar aí, você pega uma lista, você pode ver, isso aqui acho que é pior que a Vadbet, isso aqui é pior, isso aqui é pior. Vadbet não vou colocar Vadbet nisso, tá? A gente esquece a Vadbet. Vadbet não tem culpa disso, tá? Isso é uma questão envolvendo uma terceira empresa, não é nem a intermediária, é uma terceira empresa, na verdade é a intermediária e a empresa, não tem nada a ver com a Vadbet e por enquanto não tem nada a ver com o Corinthians em si, tá? Isso é bem claro. Mas enfim, se você pesquisar, você vai achar vários pods da inovação de transparência. E já a Ernest Young vai soltar como é que é? A auditoria que ela fez, né? Porque eles pediram mais um tempo, porque tinha mais coisa. E eu quero ver. Aí eu quero ver se a mídia vai ter a ênfase, a mesma vontade de criticar o Duílio, e outras administrações também, né? Porque vai ter vai ter merda de anos que vai sair dali. Vai abrir um guarda-roupa que vai vir toneladas de merda, entendeu? Vai ser isso. Eu quero ver se a mídia vai ter esse mesmo. Porque não é porque o Augusto tá no poder que a gente tem que só mirar nele. Não. A mídia, porque senão, sabe o que parece que é só, vamos no que tá em alta, na pauta quente. Pra quem não sabe o que é pauta quente, é a pauta que tá em alta. Eu não quero saber só de pauta, eu quero que vocês sejam justos. Critiquem o Augusto pelos erros dele agora, vamos cobrar, mas critiquem com a mesma veemência e com mais a renovação da transparência. Porque eles que colocaram a gente nesse buraco, tá? E por que eu tô pé da vida, gente? Porque assim, esse assunto, eu de novo, não gosto de hipocrisia, não gosto de mentiras, não gosto, entendeu, de dois pesos, duas medidas, eu não gosto disso. E ainda mais quando fala de uma administração que destruiu o Corinthians, pelo menos a metade do seu mandato. Construiu uma, depois destruiu outra, isso não adianta nada. E não teve essa mesma repercussão, essa mesma veemência, essa mesma ferocidade que está tendo com o Augusto Melo em 6 meses de mandato. Nem 6 meses, né? Vai fazer 6 meses agora. Com a renovação da transparência, eu não vi isso em 3 anos de Duílio, em mais 3 de Andrés. Eu não vi com essa veemência. Nesse período, essa intensidade de cobrança do Augusto, eu não vi. Nesses 3, 6, 8 anos de renovação da transparência, desde o Roberto de Andrade. Sendo que lá foi muito pior, pelo menos na minha opinião, e tinha muito mais motivos para pedir um impeachment, para pedir expulsão, para pedir qualquer coisa dos que estavam lá do que atualmente. Então, eu queria entender essa mídia, né, e pedir pra você, corintiano, tomar cuidado. Se tem um cara falando só que, pra fechar o vídeo tá acabando, então eu sei que eu falei bastante, um cara que eu recomendo, jornalista mesmo, e não é corintiano, mas ele acompanha muito o Corinthians, é o Chico Garcia. Esse cara fala das notícias sem caça-clique, sem causar, sem falar que o Augusto é isso. Ele sempre coloca assim, tem que ver isso, o Augusto tá numa situação difícil. Ele nunca coloca que a pessoa é. Ele é um cara extremamente cuidadoso, um cara extremamente respeitoso, um cara que dá notícia. E assim, um cara, assim, eu não conheço, mas o jeito que ele dá notícia, pra mim, e como pra quem não sabe, eu me formei em jornalismo, eu vejo que é um cara sério, um cara que, sensacional. Então, podem acompanhar ele é um cara que realmente vale a pena, né? E se vocês quiserem acompanhar outros programas de outros caras, beleza, eu também faço isso. Mas cuidado, coloque um filtro aí. Entendeu? Quando o cara começar muito com esse discurso, como é que é? Eu tô esquecendo as palavras, gente. Já tô cansado, né? Já são 1 da manhã. Aí quando vier com aquele discurso muito eufórico pra cima do Augusto, fervoroso, falando isso, aquilo, toma cuidado. Não sei. E outra coisa que eu queria pedir, só pra finalizar, gente,
vão no Insta da Vai de Bet, porque estão com esse burburinho, ninguém sabe se é verdade ou não, se que eles querem ou não, o Augusto diz que não, outros dizem que sim, enfim, não sei mais quem acreditar. Eu tô mais no lado do Augusto, mas por via das dúvidas, vão no Instagram, mostrem apoio, mostrem vai Corinthians Vai de Bet, chupa um hashtag, sei lá, mostra, manda um coraçãozinho lá na DM, nos comentários do cara, da Vai de Bet, enfim, qualquer coisa, pra mostrar que a gente tá com eles e que a gente acredita neles. Bom, gente, eu não sei quanto tempo desse vídeo, espero que não tenha ficado muito longo, mas eu precisava falar algumas coisas, isso tá me irritando demais, né? E eu precisava também, junto com o Cross também fez um vídeo sobre isso, a respeito disso. Depois eu vou falar um pouco da entrevista do Augusto com o Cross, alguns detalhes que eu achei interessante. Mas enfim, gente, era sobre isso que eu queria desabafar, porque isso estava me irritando demais, ainda vai me irritar, mas eu precisava desabafar por hora, né? Mais pra frente eu trago mais desdobramentos, se tiver alguns desdobramentos, né, sobre isso, né? Dessa briga Corinthians e mídia atualmente. Mas por hora é isso, tá, gente? Eu ia pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se inscreverem lá seguirem lá no TikTok também, né, no caso. O Instagram, né, que os dois estão na bio do canal, logo na entrada tem lá o link pros dois. E também comenta aqui, deixa o like aqui, porque ambas as coisas ajudam a engajar o vídeo, né? Eu também quero saber a sua opinião a respeito. E se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreve pra aumentar o Império Corintiano, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e vai Corinthians!